excelentíssimo doutor Alencar Burti, digníssimo presidente aqui desta casa, na pessoa de quem eu gostaria de saudar aqui todos os membros da mesa, né? Eu gostaria de aproveitar este nosso encontro para fazer a minha homenagem pessoal, singela, ao professor Ives, a quem eu conheço há mais de 20 anos, através da amizade que eu tenho com um dos seus filhos, que é o advogado Dr. Roberto Martins, e eu tive esse privilégio de poder conviver com ele aí familiarmente durante esse tempo e aprender da própria fonte, né, muitos desses conceitos, e posso atestar aqui que, sem dúvida nenhuma, o professor Ives é um exemplo de retidão, de caráter, e que contribuiu para mim, pessoalmente, para a minha formação e muito, e creio que seja um exemplo a ser observado, não só agora, mas para as próximas gerações. O tema que nos traz aqui, ele é um tema muito atual, muito interessante. É interessante que há tempos que eu não vim aqui à Rua Boa Vista, porque eu comecei a minha carreira aqui, próximo aqui no escritório Pinheiro Neto Advogados, onde eu trabalhei por vários anos. Me lembro que eu saía do Largo São Francisco, ali das aulas, e vinha para o Pinheiro Neto fazer o estágio, depois como advogado. E, na época, não se falava no escritório, não havia nem recuperação ainda, era falência e concordata, mas nosso escritório não atuava, na época, nessa área. E me lembro que o meu primeiro contato com a matéria foi exatamente através de uma comissão que havia no Instituto dos Advogados de São Paulo, ainda à época como estagiário, comecei a acompanhar o anteprojeto de lei que viria a dar origem à atual Lei 11.101, de 2005, Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que originou-se, inclusive este anteprojeto, que foi encaminhado pelo ministro da Justiça, Maurício Corrêa, salvo engano meu, originou-se de uma proposta aqui do Instituto, da qual o professor Ives foi um dos autores. O professor Ives, na época, o professor Geraldo Camargo Vidigal, já falecido, e vários outros, Rubens Aprobato Machado, e vários outros grandes nomes aí, se reuniram no IASP, formaram uma comissão, e elaboraram o que viria a ser o embrião do anteprojeto que depois seria encaminhado pelo Ministério da Justiça para o Congresso e que permaneceu por lá aproximadamente 10 anos e que em 2005 viria a ser aprovado como a atual Lei 11.101/2005. Pois bem, a partir daí começa o meu contato com a matéria e depois disso, curiosamente, o primeiro caso que eu venho a trabalhar já como advogado recém-formado de um grande credor foi a falência do Mapping. Depois disso, eu posso dizer que nada mais me assustou em matéria de falência e de concordata, de recuperação, do que pudesse vir pela frente, né? Depois veio Arapuã e outros casos aí, atuando por credores, posteriormente por devedores. E ao longo de todo esse tempo, eu tenho observado não só como advogado prático do dia a dia de empresas, mas também como professor de direito comercial, empresarial, tenho observado, vamos dizer, não só a evolução, como, de certa forma, eu diria, certas deficiências da lei atual, né? Porque nós estamos falando basicamente do quê? Em termos técnicos, né? Eu vou até procurar fazer, em alguns pontos, um certo contraponto aqui com a excelente apresentação do Dr. Luiz Eugênio. Em termos, vamos dizer, práticos, o que nós estamos falando? De dois institutos antagônicos. A falência é um processo de execução coletiva, basicamente, uma vez decretada a falência, que pode se originar de um pedido de credores ou do próprio devedor, que é a autofalência, que é raríssima na prática. Quando surge a autofalência, geralmente é suspeita, né, porque é muito difícil o empresário pedir a autofalência, apesar de a lei recomendar, ela diz, né, o empresário que não atender aos requisitos para obter recuperação de empresas deve pedir a sua autofalência. Antigamente até se falava, ele deve confessar a falência, né? Hoje em dia é muito raro a autofalência na prática, então o mais comum é a falência requerida por credores, efetivamente. Basicamente é um processo de execução coletiva. Decretada a falência, os credores são reunidos nesse concurso de credores, nomeia-se um administrador judicial, que antigamente era o síndico, hoje denomina-se administrador, que na lei anterior era um dos maiores credores, preferencialmente, eventualmente, o dativo. Na lei atual, é sempre um administrador profissional, pessoa de confiança do juízo, e que, basicamente, vai se reunir o ativo e contabilizar todo esse ativo e pagar o passivo de acordo com uma ordem de preferência que a lei estabelece. Daí começam os trabalhistas numa proporção menor, uma parte dos trabalhistas até 150 salários mínimos, e depois passa-se aos demais credores de acordo com a ordem de preferência estabelecida na lei.
Pois bem, isso é falência, basicamente. Termina quando? Quando das duas uma, ou esgotar o passivo ou o ativo, o que acabar primeiro. Se houver suspeita de algum crime, apura-se o crime também, agora é apurado em separado, através de um procedimento criminal próprio. Antigamente era ruim, porque era dentro da lei, que se fazia dentro do processo de falência, através do inquérito judicial, o que fazia com que aqueles processos fossem infindáveis, nunca mais terminassem, porque era o juízo da falência apurando um possível crime falimentar. Mas, basicamente, a falência trata-se de execução coletiva. Ela não apresenta grandes inovações, eu diria, ao longo dos tempos, desde que o Brasil, na sua primeira lei, que foi o Código Comercial de 1850, previu o estudo da falência, que eram as chamadas quebras, de então, vamos dizer que pouco se modificou em termos de, vamos dizer, de síntese do processo falimentar. Por outro lado, a recuperação. Recuperação, que é o tema, vamos dizer que do momento. Eu digo do momento porque sempre quando se fala em crise, a ideia da recuperação vem à tona, o assunto vem à tona. A recuperação, basicamente, ela parte de um outro pressuposto. É um pressuposto, vamos dizer, contrário ao da falência. Se a falência serve para retirar do mercado aquele empresário que não consegue mais competir, não consegue mais permanecer de forma equilibrada no mercado, a ponto de prejudicar os concorrentes, prejudicar, eu digo, pelo simples inadimplemento, a recuperação visa o quê? Visa manter aquele empresário no mercado, enquanto agente econômico, por várias razões, como o Dr. Luiz Eugênio mencionou, como fonte de manutenção dos empregos, fonte pagadora de tributos, fonte de próprio, eu diria, de um agente econômico que mantenha um certo equilíbrio da sociedade, até com relação aos consumidores, também a responsabilidade que existe. Então, consequentemente, a recuperação ela parte de um outro fundamento. A recuperação ela se centra em um acordo. Essa é a palavra-chave da recuperação. Um acordo que ele, basicamente, pode ser realizado de duas formas. Nós temos a recuperação judicial, em que este acordo ele, deverá ser obtido em juízo. Então, é um procedimento que envolve uma certa complexidade, porque o foro adequado para se obter esse acordo é o processo judicial. Eu vou falar de alguns detalhes. Por outro lado, a recuperação extrajudicial, como o Dr. Luiz Eugênio bem mencionou, que é pouquíssimo tratada na prática, muito rara até, mas que é, sem dúvida nenhuma, um instrumento, vamos dizer, relevante da lei atual. A recuperação extrajudicial, o próprio nome sugere, ela é extrajudicial, ou seja, trata-se de uma proposta de acordo que poderá ser realizada, poderá ser alinhavada entre o devedor, o empresário, e uma parcela dos seus credores, fora de juízo. Então, quer dizer que o Poder Judiciário só surge aí no final, depois que o acordo está feito, para chancelar, para homologar. Homologar por quê? Para que aqueles credores que tenham sido dissidentes, dissidentes em que proporção? Numa proporção inferior a 3/5. Então, desde que eu consiga a adesão de credores representativos de mais de 3/5 do passivo submetido à recuperação, esses, vamos dizer, menos de 2/5, que foram dissidentes ou ausentes, que não concordaram com essa proposta de acordo, se eu conseguir homologar em juízo isso, eu consigo submetê-los ao que os mais de 3/5 aprovaram. Esses mais de 3/5 não são per capita, são por valor. Então, quer dizer que mais de 3/5 em termos de valor do passivo submetido à recuperação. Pois bem, ambos são acordo, o que muda, então, é o modo de se obter, o momento em que se obtém, que pode obter-se esse acordo. Hoje em dia, o que nós vemos mais é a recuperação judicial. Diria que, se nós fizermos um levantamento aí nas duas varas de falência e recuperação de empresas de São Paulo, com certeza, 95% do que passa por lá é recuperação judicial. Por quê? O que tem de tão atrativo na recuperação judicial que tem tanta gente pedindo? A gente abre o jornal, todo dia tem casos aí de empresas dos mais variados tamanhos pedindo recuperação. É o seguinte, a recuperação ela tem um mecanismo que, principalmente atualmente, tem sido uma grande vantagem para as empresas e desvantagem para muitos credores também, que é o seguinte, uma vez distribuído o pedido de recuperação, o credor, no caso, o devedor, o empresário, ele não precisa dizer como ele vai recuperar a empresa. Não. Diferente da antiga concordata, que ele tinha que contar toda a história lá, na sua petição inicial, e que era uma peça, vamos dizer, jurídica, né? Agora não. Agora, todo o contato inicial do devedor com o Poder Judiciário se centra no quê? Numa petição inicial em que ele vai requerer o início do processamento do seu pedido. Então, a partir daí, o seu pedido é protocolado, estando formalmente em ordem, até aí ele não conta como que ele vai pedir, como ele vai se recuperar. Não, ele não conta o segredo. Ele simplesmente fala, eu estou em dificuldades, eu quero obter recuperação. A partir daí, existe o quê? Por determinação judicial e determinação legal, existe a suspensão de todo o seu passivo, exceto fiscal,
pelo prazo, a lei diz que é improrrogável, aqui está o detalhezinho, a lei diz que será improrrogável, ou seria improrrogável, pelo prazo de até 180 dias. Então, quer dizer que durante até 180 dias, o seu passivo, com exceção do fiscal, ele deveria ou deverá ficar com a exigibilidade suspensa. Para quê? Para que ele tenha um fôlego, vamos dizer, durante esses 6 meses, para que ele possa elaborar o seu plano. A partir daí, ele vai ter 60 dias para elaborar o plano e apresentá-lo, depositá-lo em juízo, e os credores terão mais 30 para se manifestar. E, ato contínuo, se houver questionamento de algum credor, daí sim será feita uma assembleia geral. Essa assembleia será presidida pelo administrador judicial, nomeado pelo juiz, e supervisionada pelo juiz, e ato contínuo nessa assembleia, por maioria, os credores vão aprovar ou não. Então, esse é o roteiro da recuperação. Então, daí o porquê desse prazo de 180 dias. Na teoria, isso é fascinante, ou seja, dentro desse prazo ele deveria apresentar o plano, deveria, se houvesse oposição, realizar essa assembleia, deveria haver vamos dizer, a reunião dos credores aí em assembleia e a aprovação ou não, porque daí é muito simples. Se houver aprovação, passa-se ao cumprimento do plano. A lei falava inicialmente em 2 anos de prazo. Esse prazo já hoje tem planos aí prevendo 10 anos aí de prazo para recuperação. Se não houver a aprovação do plano, vai-se para a falência, o juiz decreta a falência. A situação é bastante simples aqui. Agora, alguns detalhes importantes, né? Esse prazo de 180 dias, que eu falei que é um atrativo. Ele é um atrativo por quê? Porque, na prática, nós temos tido casos, aí, a jurisprudência traz casos, de empresas que chegam a ultrapassar 1 ano e meio, com vamos dizer, com esse congelamento do seu passivo. Por quê? Porque, por conta do fato disso ser um processo judicial, muitas vezes o próprio trâmite do processo, sobretudo naquelas varas que não são especializadas, como acontece aí em comarcas, que não a de São Paulo, no caso do Estado de São Paulo, Campinas e outras, em que não há varas especializadas, por exemplo, muitas vezes o processo acaba demorando um pouco mais, então esse prazo acaba sendo ultrapassado, e, consequentemente, acaba sendo vamos dizer, um ponto benéfico para o empresário, porque ele não pode, durante esse prazo, ser cobrado por conta daquele passivo submetido à recuperação. Falar, mas e o fisco? Bom, o fisco, na verdade, ele não está submetido à recuperação, porém, o entendimento da jurisprudência é de que não pode haver, durante esse período, a constrição de bens, ou seja, mesmo que a fazenda mova a execução fiscal, ela não pode ir lá penhorar e retirar a máquina da empresa. Então, na prática, é como se houvesse propriamente, vamos dizer, a suspensão não da exigibilidade, mas esse prazo vai, de certa forma, surtir um efeito na cobrança deste crédito fiscal. Nesse contexto, então, o que acontece? Na prática, hoje em dia, tem havido casos aí em que esse prazo acaba se ultrapassando, e casos, inclusive, em que 1 ano e meio, às vezes até mais, em que a empresa permanece sem que se realize a Assembleia de Credores. Além disso, tem um aspecto também importante. A questão de 2 meses atrás, nós tivemos no Instituto da Advogacia São Paulo a realização de um evento que foi a 2ª Jornada Paulista de Direito Comercial. É um evento que reúne aí juristas, advogados daqui de São Paulo, comercialistas, e que visa discutir uma série de temas relacionados à empresa. Um deles foi a questão da recuperação. Nós tivemos uma manhã toda para discuti-la, e uma das questões, inclusive eu fui quem apresentou essa proposta de enunciado, que foi aprovada ao final, trouxe um fato que é um fato estatístico. Hoje em dia, de todos os processos que tramitam aqui nas varas de falência e recuperação de empresas de São Paulo, nas 2 varas que existem no Foro Central, 30% dos pedidos são rejeitados. Por que existe esse índice de rejeição? Inclusive, a jurisprudência aqui do Tribunal de São Paulo ela se consolidou nesse sentido, de que, em muitos casos, a empresa não possui um elemento básico, que é a chamada viabilidade econômica. Então, o que acontece? Tem casos em que o juiz não tem deixado nem seguir o pedido, não tem deixado dar início a esse prazo de 180 dias, para lá na frente que os credores verifiquem ou não se o plano será factível ou não. Por que motivo? Porque a empresa, ao apresentar simplesmente o pedido de processamento da recuperação, ela nem apresentou o plano ainda, o plano é só 60 dias depois. Ao apresentar esse pedido de processamento, ela não tem elementos mínimos para que isso seja processado. Então, isso denota um fato curioso, como o Luiz Eugênio mencionou, de que nós estamos diante de um cenário em que existe uma parcela de empresas, estamos falando aí de 20%, 30%, só aqui em São Paulo, de empresas que não reúnem requisitos mínimos para se recuperar. Ou seja, então quer dizer que uma recuperação de uma empresa dessa ela será mais, vamos dizer, prejudicial ao mercado do que
propriamente benéfica ao mercado, sendo que a ideia da recuperação é que só se recupere quem tem a viabilidade econômica. O que é viabilidade econômica? É a capacidade que a empresa deve possuir para se recuperar pelos seus próprios meios. Ou seja, se uma empresa não tem mais desde aqueles elementos básicos, o que antigamente chamava de fundo de comércio, né, que a lei atual chama de estabelecimento empresarial, ela não tem mais clientela. Ela não tem mais ativos, por exemplo, ela não tem mais ponto comercial, porque o imóvel dela ela já foi vendido, já está, por assim dizer, nas mãos de terceiro, ela aluga. O que mais? Marca, não tem mais marca no mercado. Não tem mais crédito, sim. O que acontece com ela? Onde está a viabilidade? Cadê a capacidade dela se recuperar pelos seus próprios meios? Não existe. Então, é uma empresa que a melhor solução será falir. Será que ela seja retirada do mercado e não seja mantida. Então, um fato que é interessante na recuperação é que todo esse cenário de crise que vem, como o professor Ives bem observou, que vem crescendo, vem se agigantando, ele tem propiciado, por conta do estudo da recuperação, o surgimento de uma outra, o que antigamente eu ouvia falar, não vivi nessa época, mas ouvia-se falar da indústria da concordata, né? Hoje em dia pode-se falar que existiria, de certa forma, um crescimento, vamos dizer, de pedidos de recuperação totalmente infundados. Daí o porquê do entendimento hoje do judiciário de que deve-se barrar esse pedido quando a empresa não apresentar elementos mínimos para o seu processamento. Outro aspecto importante, ainda dentro da questão da recuperação, e esses são dois pontos que foram muito discutidos, eu me lembro, à época, inclusive, na comissão aqui do IASP, era uma comissão, inclusive, do IASP e da AASP, né, da Associação de Advogados de São Paulo, se discutia a questão de quais créditos deveriam submeter-se à recuperação. E eu noto que, hoje, na prática, essas são questões que apresentam uma relevância. Primeiro delas é a questão do fisco. O fisco ele é totalmente imune à recuperação, né? Então, ele não submete à recuperação, ele não tem que sequer comparecer às assembleias, aqui por conta do princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Então, se o Estado não pode dispor dos bens, direitos e interesses públicos, então o fisco não pode ir lá transigir. O caminho qual que é? Fazer o parcelamento fiscal, mas dentro dos modos, obviamente, do refis, da lei aplicável. Então, consequentemente, a questão do fisco ficar fora da recuperação, ela, em muitos casos, pesa. Por quê? Dependendo da empresa, o passivo dela é preponderantemente fiscal. Então, a recuperação aí, nesse caso, o professor Ives me corrija, não surtirá qualquer efeito, né? Segundo caso, a questão dos bancos. Esse é um outro ponto que foi um ponto de grandes discussões aí na época do projeto, do Congresso. Por quê? Porque nós temos uma série de créditos, como o Dr. Luiz Eugênio mencionou, en passant, que eles são créditos invariavelmente ligados a instituições financeiras que eles estão fora da recuperação, né? Hoje em dia temos que considerar que a participação vamos dizer assim, o passivo bancário de uma empresa é muito grande. Então nós temos uma série de créditos, por exemplo, na lei, no artigo 49, parágrafo 3º, nós temos os créditos derivados de alienação fiduciária. Eu diria que esses são os que mais atingem, hoje em dia, a empresa em recuperação. Por quê? Grande parte das empresas hoje realiza a chamada cessão fiduciária de recebíveis. Então, para poder refinanciar lá, gerar o capital de giros, e ela tem que recorrer aos bancos e acaba cedendo os recebíveis em alienação fiduciária. Aqui tem toda uma discussão teórica que é fascinante, mas que, obviamente, foge dos limites da nossa discussão aqui, se isso é alienação, se isso é cessão fiduciária. Tem as duas teses, elas existem na jurisprudência, mas, atualmente, no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que estes créditos eles se encaixam dentro deste permissivo, dentro dessa exceção que a lei prevê no artigo 49, parágrafo 3º, portanto, sempre que uma empresa ela cede fiduciariamente ou aliena fiduciariamente os seus créditos, os seus recebíveis para uma instituição financeira, este banco ele se torna um credor, por conta desses créditos, um credor totalmente imune à recuperação. Então, da mesma forma, ele não submete à recuperação, independente da proposta que seja apresentada, ele não terá que, se quer participar, e não terá que acatá-la. Então, esse é um outro ponto que também, eu diria, compromete, em muitos casos, a recuperação, devido a esse alto grau de comprometimento das empresas com o setor bancário. Bom, um outro aspecto para nós já irmos finalizando, nós podemos ficar horas e horas aqui falando, porque o assunto é fascinante, mas, sem dúvida nenhuma,
Outro aspecto que nós poderíamos também mencionar é a questão, eu diria, em torno da recuperação. O doutor Luiz Eugênio falou da recuperação extrajudicial, ele mencionou en passant. Na extrajudicial, nós temos algumas vantagens, mas são vantagens de que ordem? Vantagens e desvantagens. Né? A vantagem seria a liberdade que o devedor tem para poder negociar com o mercado fora dos moldes, vamos dizer, do processo judicial. Só que a desvantagem seria o quê? A ausência do tão esperado prazo de 180 dias, aí, esse prazo que acaba, vamos dizer, gerando vamos dizer, um ambiente mais tranquilo para que a empresa possa negociar com os seus credores. Então, realmente, essa diferença é fundamental, e daí o porquê não se vê na prática tanto a recuperação extrajudicial. Em termos de perspectivas, né, para nós já irmos finalizando, em termos de perspectivas, eu diria, da recuperação de empresas, eu diria o seguinte: hoje a jurisprudência ela tem procurado, o próprio Superior Tribunal de Justiça, agora há uns meses atrás, ele publicou uma série de, vamos dizer, de teses, como ele mesmo disse, né, de julgados, extraídas de julgados dele, sobre recuperação, e procurando, de certa forma, decorrente do quê? De uma interpretação aí, ao longo desses 10 anos da lei, e, de certa forma, em termos de perspectivas, eu diria o seguinte: a recuperação serve para quê? Eu diria, empresas que tenham viabilidade econômica, sem dúvida, isso é fundamental. A empresa que não tem viabilidade econômica, ela deve talvez buscar, eventualmente, a recuperação extrajudicial, ou então, em último caso, a autofalência. Não há outro caminho, porque, efetivamente, a empresa que não tem a viabilidade econômica, a recuperação só vai servir para afundar, efetivamente, para, eu diria, ampliar essa situação de endividamento. É o que a prática demonstra. Não há empresa sem viabilidade que consegue se salvar na recuperação. Isso é um fato, de modo que nós temos algumas outras questões aí que são também pontuais, eu diria até em termos de, poderíamos mencionar em termos de perspectivas, e que se relacionam, por exemplo, à questão trabalhista, que agora o doutor Virgílio vai mencionar aqui, e que, basicamente, se nós formos pensar em termos de, eu diria, tem um outro aspecto que também vai produzir efeitos, inclusive, muitos dos senhores vão poder ver isso mais adiante, a questão da terceirização, eu não quero entrar nesse pormenor, mas isso vai gerar um impacto, inclusive, também no âmbito da recuperação de empresas, e, basicamente, esses pontos eu queria mencionar, poderia me estender mais ainda, tem muitas questões para falar, mas, basicamente, é isso que eu queria dizer aqui. Gostaria de agradecer também ao doutor Wilson pelo gentil convite de participar deste evento, e fico também à disposição dos senhores, eventualmente, para qualquer pergunta posterior. Obrigado. Uma questão muito interessante de recuperação, em que eu dei o parecer que terminou sendo confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. A empresa pediu recuperação, ela só trabalhava com serviço público, e ela foi considerada inidônea para trabalhar com serviço público. E, pela recuperação, se os credores concordarem, na Assembleia dos Credores, há a possibilidade de se criar uma empresa paralela que não puxa todos os inconvenientes, os passivos, e pode atuar, cuja única função é obter recursos para poder pagar os credores. Então, os credores concordaram, foi criada uma empresa que, evidentemente, saindo dessa, só poderia trabalhar com serviço público, entrou no serviço público sem trazer toda a carga da recuperação judicial e ganhou uma concorrência importante. Ao ganhar a concorrência, o seu concorrente disse que a inidoneidade que estava atingindo a empresa que pedira estaria, evidentemente, também contaminando a empresa e conseguiu decisão em primeira instância, quando eles me procuraram para dar o parecer. E eu mostrei o seguinte: se o próprio juiz e os credores concordaram na formação de uma nova empresa, cuja única função era gerar recursos para poder pagar os credores da recuperação, já que a outra não poderia pela própria inidoneidade, é evidente que, ao ganhar uma concorrência que era, evidentemente, uma concorrência por competência, por estar em melhores condições do que os outros, ela deveria continuar. Apesar de ter perdido também no tribunal, foi confirmado no Superior Tribunal de Justiça e ela ficou com a licitação. Para a importância desse mecanismo que tem a lei de recuperação, é de que se pode criar uma empresa paralela, uma empresa que saia desta, que utilize, inclusive,
com a concordância dos credores, porque há necessidade de uma assembleia de credores, mostrando que é um mecanismo incomensuravelmente superior àquele que nós tínhamos na lei de falências, e mais do que isso, um mecanismo moderno, que isso já era adotada, como você demonstrou, Fábio, você também, não é, Luiz Eugênio, já pelas legislações europeias dos países mais desenvolvidos. Era apenas um caso para concordar, é um instrumento muito importante também a criação da empresa paralela para pagar os credores. Não é? Muito obrigado. Pois não. Gostaria só de fazer uma observaçãozinha. Muito oportuno o comentário do professor Ives. Essa previsão está no artigo 50 da lei, é a chamada SPE, a Sociedade de Propósito Específico, que os americanos chamam de SPC, a Special Purpose Company. E é interessante que aqui no Brasil nós tivemos uma experiência inovadora, que infelizmente não deu certo, que foi no caso das lojas Arapuã, que ainda foi uma tentativa na época, né, na época o Sérgio Bermudes, que é advogado da Arapuã, montou este projeto e se tentou criar uma SPE dentro da concordata. Na época, lógico, a lei não previa, mas não proibia essa figura, né? E que acabou sendo incorporada, essa figura, posteriormente, pelo projeto que se encontrava no Congresso. Mas muito interessante.